Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 2h50 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias desta madrugada de Natal. Enquanto muitos brasileiros aproveitam os feriados de Natal e do Ano Novo, alguns profissionais continuam trabalhando nessas datas. Mas nem todos sabem os direitos garantidos por lei, como pagamento em dobro ou direito a uma folga compensatória. As festas de fim de ano estão chegando e com ela os últimos feriados de 2025. A maioria das pessoas vai aproveitar o descanso, mas tem gente que vai ficar de fora da festa e vai ter que trabalhar nessa época. São os chamados serviços essenciais. Mas existem algumas profissões no qual são obrigadas a trabalhar, né? São atividades essenciais que a gente chama, como saúde, segurança, transporte, energia, telecomunicações, hotéis, enfim. Se o lado ruim é perder a festa, o lado bom é ganhar um dinheirinho extra. Quem for escalado para trabalhar nos feriados deve ficar atento, porque tem alguns direitos garantidos, como receber o pagamento em dobro ou ter uma folga compensatória. Existe a possibilidade ou de compensação ou do pagamento dela do dia trabalhado em dobro, normalmente em dobro. Mas temos aí também algumas convenções ou acordos coletivos de trabalho que trazem alguns percentuais de adicionais diferenciados no caso do trabalho em dias de feriado. Em regra, seria ter o direito à folga compensatória, que a gente chama, né? Mas, como eu disse, tem algumas atividades que são essenciais ao trabalho e aí não tem como a gente fugir disso, né? Aí o trabalhador precisa ir trabalhar e vai receber em dobro ou vai ter a compensação disso em outro dia. Mas é importante saber a diferença entre feriado e véspera de feriado. Os dias 24 e 31 de dezembro são considerados pontos facultativos e, por isso, benefícios como folga e pagamento em dobro se aplicam apenas aos servidores públicos. No setor privado, as empresas não precisam dar estes benefícios. Vai depender da vontade de cada patrão. E quem faltar terá que apresentar justificativa. Se não é caso de falta justificada, é uma falta injustificada. Ela pode ser descontada o dia trabalhado, pode ser advertido e, em último caso, pode até gerar, sim, uma justa causa, né? Mas a gente fala que teria que ser somente isso, eu acredito que é difícil que dê aí a justa causa. O exame de sangue é um aliado importante na prevenção de doenças e no acompanhamento da saúde. Mesmo sendo simples, é preciso alguns cuidados antes da coleta e uma avaliação médica dos resultados. O exame de sangue é um dos principais aliados da medicina preventiva. Ele ajuda a identificar doenças ainda no início e a traçar um panorama geral da saúde, mesmo quando não há sintomas. No check-up de rotina, os resultados são fundamentais para a prevenção de doenças cardiovasculares, metabólicas e hormonais. Ele mostra o que às vezes a pessoa não está sentindo. Então, assim, se você for fazer os exames de sangue já sentindo alguma coisa, é que já houve lesão, você já está num estágio além do que a gente gostaria, né? Então, pensando em exames preventivos, pensando em saúde, os exames eles são muito importantes, principalmente no sistema metabólico do nosso corpo, né? Então, para a gente ver o nosso nível de LDL, nosso nível de HDL, nosso nível de triglicérides, o nosso nível de glicemia relacionado ao diabetes, o nosso nível de ácido úrico, a depender de algumas medicações que a gente vai tomar ou não, a depender do consumo de álcool, níveis de hemoglobina, níveis de plaquetas, leucócitos. Então, tudo isso a gente não consegue avaliar sem a ajuda dos exames laboratoriais. Mas para que esses resultados sejam confiáveis,
O preparo antes da coleta faz toda a diferença. O jejum correto e alguns cuidados simples ajudam a evitar mal-estar e interferências na análise. Quando a pessoa chega já falando pra gente que tem algum problema com coleta, tem medo, a gente já pede para o paciente deitar, porque quem está deitado não vai desmaiar. Depois da coleta, a gente mantém o paciente alguns minutinhos ainda deitado, depois vai auxiliando ele a levantar devagar, até ele estar bem e conseguir sair. Pode tomar bastante água, não tem problema, tá? Principalmente crianças ou pacientes que têm a veia difícil, porque esse ato de você estar em jejum e não tomar água, você fica totalmente desidratado e prejudica muito a coleta. Além de ajudar no diagnóstico, o exame de sangue também orienta decisões importantes sobre mudanças de hábitos e a necessidade de outros exames complementares, principalmente ao longo da vida adulta. A depender da idade do paciente, masculino, feminino, muitas vezes a interpretação do resultado, ele depende muito do que a pessoa nos falar. Então, às vezes, aquele valor, se você só olha o valor de referência, muitas vezes isso pode nos enganar, entendeu? Então, por isso que o profissional habilitado, o profissional experiente com aquele tipo de exame, não é todo profissional que sabe ver todo tipo de exame, né? Então, o exame de próstata, por exemplo, o PSA, é melhor que o urologista veja, que ele está vendo aquilo ali, ele estudou para aquilo, né? O colesterol, todos os médicos devem saber, mas o cardiologista está mais no dia a dia, né? Então, só olhar a referência e saber se está certo ou está, não bate. E para facilitar esse cuidado com a saúde, os laboratórios têm ampliado os serviços, atendendo empresas e também pessoas com dificuldade de locomoção. Existem situações em que a mãe está com um bebezinho pequeno, tem que fazer ali a rotina, e aí não quer expô-lo ao risco, né, do ambiente. Enfim, a gente faz o agendamento, faz a coleta domiciliar em casos de pacientes acamados ou até mesmo pela comodidade. Tem gente que prefere isso independente, não tem nenhum diagnóstico, nenhuma comorbidade, mas eu prefiro que venha até mim porque é mais cômodo, porque minha rotina é corrida. Adotar hábitos saudáveis faz parte da prevenção. Alimentação equilibrada, atividade física regular, boa hidratação, controle do estresse e a realização periódica de exames são atitudes simples que ajudam a manter a saúde em dia e a evitar complicações no futuro. A última edição do Jornal Toda Hora desta madrugada fica por aqui. Acompanhe o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Tenha um bom começo de dia, um Feliz Natal e até mais.